Pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouquinho de como foi o pós-parto, como foram esses 60, foram mais de 60 dias já de pós-parto, que eu já até perdi as contas. E várias vezes eu tentei gravar esse vídeo, mas não conseguia gravar e cheguei a fazer roteiros e tal, mas não rolava. E hoje eu vim aqui, assim, de bem espontâneo mesmo, falar um pouquinho sobre como foram esses 60 dias. Bom, como tudo tá sendo assim, tudo espontâneo que eu vou falar, então talvez fique um pouco confuso, talvez a ordem cronológica não fique na ordem, então conforme eu for falando, talvez eu vou ter que voltar, enfim. Os bebês nasceram dia 11 de março, né? Tem um vídeo aqui já no canal da chegada deles, tem também no box de informação desse vídeo. Da chegada dos bebês tem as informações de peso, do horário que eles nasceram e todas essas informações. Esse vídeo é especificamente para falar do modo geral, assim, né, do que aconteceu, de como foram esses dias, como eu passei, enfim, tudo isso. Bom, os primeiros 7 dias, de 7 a 10 dias eu senti muita dor. Eu tinha, assim, vários tipos de dores. Eu senti dor na cirurgia, eu senti dor no útero mesmo, eu senti muita dor para amamentar. Eu senti dores nas articulações. Então, assim, eram tipo, sei lá, uns 5 tipos de dores diferentes e todas, assim, dores intensas, assim. Então, os primeiros dias de pós-parto foi de muita dor. Depois as dores começaram a passar, né? Então a cirurgia começou a cicatrizar, foi parto cesárea, né? Para o caso de você não ter visto o vídeo ainda, mas vai lá ver que tá bem legal. Bem, então, aí os primeiros 10 dias mais ou menos foi de muita dor, aí as dores começaram a melhorar e depois disso, na segunda semana, foi a semana assim que a gente correu atrás da documentação, vacina, médico. Bom, os primeiros 30 dias, assim, foram muito atribulados, assim, sabe? Era muita... Não tiveram só coisas ruins, não foram, assim, ruins de todo. Mas era muito trabalho, era, assim, um trabalho dia e noite, assim. Então, durante o dia a gente ficava com os bebês, né? Então, tava, assim, tudo fora de rotina, tudo fora da ordem, tudo fora... Tudo muito bagunçado, assim, a vida tava bagunçada. E... meu marido estava de férias, então era nós 3, né? Minha mãe tá aqui, então eu, minha mãe e meu marido para 4 crianças. Então, assim, tinha momentos assim, isso assim, né? Para 4 crianças, mas tinha outros assuntos paralelos. Então, tinha assunto da casa, né? Tinha assunto de alimentação, que alguém tinha que cuidar dessa parte. Tinha assunto da reforma, né? Que a gente tá ainda construindo os quartinhos para eles, né? Porque não tem espaço para os bebês. Não tinha, agora tem. Então, aí tinha os bebês, né? Que recém-nascidos e demandam toda aquele tempo, aquele esforço, né? Da gente. Que quem já passou por isso sabe bem o que eu tô falando. Recém-nascido demanda muito da gente. E tinham mais os 2, né, maiorzinhos, que é o Rafael e o Arthur. E assim, o Arthur, o Rafael sempre de boa, desde que os bebês chegaram, ele não, assim, eu já vinha conversando com ele já há bastante tempo sobre a chegada dos bebês, sobre como ia mudar tudo e tudo mais. Mas, então assim, para ele não teve nenhuma novidade, assim, a novidade maior foi pro Arthur, porque eu acho que eu deveria ter conversado com o Arthur mais também, da mesma forma que eu fiz com o Rafael. Mas eu, assim, naquele pensamento de que ele não entendia, né, que, não sei se ele vai entender e tal, eu acabei não conversando tanto. Então a gente ficou, né, a gente saiu, ficamos 2 dias fora e ele tava com a tia, de repente ele ficou com a avó. E isso mudou já pra ele. E aí nós voltamos pra casa, voltamos com 2 bebês, né? E a mamãe não podia, tinha que ficar deitada, né? A mamãe
não podia pegar ele no colo, então isso mexeu muito com ele. Mas ele ficou assim muito alterado, sabe? Ele não queria falar comigo, ele não me olhava, assim, os primeiros 7 dias mais ou menos. Foi muito, muito ruim, assim, uma situação muito delicada. E aí ele não queria vir, não queria nem chegar perto de mim, assim. Se eu tava na sala, ele queria ir lá pra cozinha. E assim, foi muito estranho, muito ruim, muito... Nossa, assim, pra mim foi horrível, uma situação horrível, assim. Aí com o tempo foi passando, né, eu fui voltando a andar, e, né, assim, voltando a andar normalmente, né, porque eu andava, mas, né, eu sentia muita dor na cirurgia, então não andava direito. E aí eu fui começando a meio que pegar ele no colo, né, mesmo sentada, cuidando pra, né, não forçar muito. E a vida foi voltando ao normal, né? E nesse período ele começou a mudar também. Ele começou a voltar, assim, ao bebê que ele era, né? Assim, mais alegre, mais feliz e tal, mais risonho. De forma geral, os meninos, eles não tiveram, assim, a gente não teve que lidar com o ciúme deles com os bebês. Mas eu tive que lidar com essa situação, assim, que foi totalmente inusitada, totalmente inesperada pra mim, né? Essa situação do Arthur comigo. O Arthur, pra quem não sabe, é o menorzinho. Ele vai fazer 2 anos agora esse mês de junho. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre a rotina. A rotina de uma forma geral, a rotina de sono dos bebês e tudo mais. Todo mundo sabe, eu imagino, né, que vocês saibam disso. E bem, quem não sabe, é assim, os primeiros 30 dias do bebê, ele não tem praticamente nenhuma rotina de sono ou de alimentação nem nada. E essa rotina vai se criando... assim, partes pelo bebê, né, que ele vai se adaptando ao ambiente que ele tá, e partes também pela rotina já que tá na casa, né, então a gente já tem uma rotina, então boa parte da rotina que os bebês se adaptam é a que já existe. E, bem, os primeiros 30 dias, então, foram um caos, né, os bebês não tinham hora para acordar, não tinham hora para dormir, e por mais que a gente tentasse, né, levar aquela... que era como um enxugar gelo, né? Então, a gente fazia um dormia e o outro acordava, e aí Aí quando aquele dormia, o outro acordava, e assim a gente passava a noite. E aí quando o Guilherme pegava um sono mais longo, a Maria acordava. Então, sempre tinha um bebê ativo. Durante o dia, então, nem se fale, né? Porque daí os bebezinhos dormiam. Durante o dia, eles dormiam melhor, inclusive. E aí tinha os maiorzinhos. Então foi essa a nossa vida, tipo, só em função de bebezinhos. Aí depois dos 60 dias, né, passou 30 dias, ao longo de 30 a 60 dias as coisas foram mudando, assim, gradativamente. A gente foi percebendo que eles foram aumentando o bloco de sono deles. Então, por exemplo, se eles acordavam, eu falo se eles porque sempre tinha um ou outro acordado, né, então... Se eles acordavam de hora em hora, né, tipo, a cada 2 horas intercalado, né, o que daria de hora em hora, entendeu? Tipo, vamos supor que 11 horas Guilherme acordava e mamava. Aí ele dormia das 11 até as 2h30 da manhã. Só que meia-noite Maria acordava, meia-noite, por volta da 1h, Maria acordava, e aí ela ia acordar só às 3, 3h30. Então, assim, a gente acordava tipo às 11, à meia-noite, às 2h30 da manhã, às 3h30 da manhã, às 5h30 da manhã. Esse era o nosso sono, né? 60 dias é um marco, assim, porque eles começam a sorrir, e não é aquele sorriso de forma involuntária, assim, aquele reflexo, eles sorriem mesmo. E a gente olha pra eles, eles sorriem, eles começam a fazer conversinha. Então, esse tipo de... Isso dá um ânimo pra gente, porque, tipo, você tá lá cansada, né, sem dormir sei lá quantos dias, e aí você olha pra eles, eles sorriem, então, assim, dá um ânimo, dá um gás na gente, assim. Então, esse pra mim é o principal marco, assim, dos 60 dias. Outra coisa é que eles começam a fazer blocos maiores, então, eu tava falando sobre isso e aí eu comecei a falar outra coisa, né. Então, eles, hoje, por exemplo, eles já estão dormindo.
Eles vão dormir às 8, mais ou menos, que é onde que eles pegam o sono profundo deles. E eles dormem das 8 até às 11, mais ou menos, 10, 10 e meia, 11 horas, às vezes até meia-noite. E aí é a primeira mamada deles. Aí eles dormem e aí eles vão até as 2h30, lá pelas 11 horas eles mamam. E aí eles vão até as 2, 2h30, 3 horas. Eu tenho essa margem aí porque, né, eles acordam, tipo, um acorda, e daí o outro dá um espacinho e acorda também, né, então fica difícil de precisar o horário, assim, né, porque são 2. E aí a partir, então assim, até as 2, 2h30 da manhã, 3 horas, eles têm um bom sono, dá pra gente descansar bem. Agora, descansar bem não, né, dá pra gente descansar um pouquinho. Agora, a partir das 3, 4 horas da manhã, eles já ficam com aquele sono mais leve. Então, eles ficam acordando a cada 40 minutos. Aí você vai lá, coloca chupetinha, ajeita e tal, e eles tiram mais um cochilinho. Aí, dali 40 minutos, 50 minutos, às vezes 1 hora, eles acordam de novo. E aí, quando não é um, é outro. Às vezes um tá no sono pesado e o outro tá ali, cochilando. Então, sempre tem um mais ativo. Isso é normal. Então agora sim, a partir dos 60 dias que eles estão começando numa rotina, assim, sabe? Que eu já consigo perceber, assim, que tá melhorando. Porque até então, gente, são 60 dias que você acha, assim, que nada mudou, nada, sabe? Tipo, nunca mais você vai conseguir dormir, nunca mais você vai conseguir sair daquela situação. É isso que... É a terceira vez que a gente tá passando por isso. Mas como são 2, a maioria das vezes eu me senti assim, tipo, mãe de primeira viagem ainda, assim, sabe? Porque muita insegurança, muito medo, sei lá, sabe? Assim, tipo, os mesmos sentimentos que eu tive no primeiro pós-parto, eu tive agora, dessa vez. Mas da mesma forma que, na mesma intensidade que foi, né, trabalhoso, foi difícil, foi assim recompensador, porque só de olhar os bebezinhos ali, sabe, saudáveis e crescendo e pegando peso, ai gente, é tão assim, tão bom assim, sabe, tão que é uma força, sabe, que dá pra gente assim ver eles crescer. Depois desses 60 dias eu sinto assim que quando eu começo a sair da caverna, assim, né, quando a vida começa a voltar ao normal, eu sinto, assim, que eu fui totalmente renovada, fui totalmente, sabe, assim, nasce uma nova mulher. E eu acho que esse é o ponto, sabe, eu acho que você tem que nascer de novo, sabe, se renovar, nascer de novo para poder receber, para poder conseguir receber esse novo ser. Não só esse novo ser que é o bebê, mas esse novo ser que é você, porque você também sai dali, né, dessa experiência transformada. Você também vai ter por um bom tempo você vai ter um corpo diferente do que você tinha. Por um bom tempo você não vai mais ter os mesmos pensamentos, você vai ser uma pessoa que talvez você vai se olhar no espelho e não vai se reconhecer. Então tem uma nova pessoa dentro de você. Então se você não se renovar, não se reciclar, eu acho que é impossível você conseguir lidar com essa situação do novo, né? Do tudo novo, tudo diferente, tudo transformado. Porque é isso que acontece quando chega um bebê na nossa casa, quando, sabe, você sai do hospital e chega na sua casa e é tudo novo, sabe? Tudo diferente do que era. E muda, assim, do dia pra noite. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho dessa experiência que eu tive, e daqui pra frente eu quero, sei lá, se eu conseguir, né, porque eu fiz vários planos durante esses dias de gravar vídeos e tal, e não consegui fazer nada. Mas eu quero sim fazer alguns videozinhos de rotina, de coisas assim com o nosso dia a dia, assim, porque é bem interessante, eu acredito que vocês vão gostar, sabe? É uma loucura, na verdade. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.